A graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma forma poderosa. Eu quero falar sobre a unção e a importância da ordenação. Quando se recebe a unção, com ela vem uma ordem, né? É um projeto de Deus. É Deus trabalhando na vida de alguém porque tem uma missão para esta pessoa. Então, quando ela recebe a unção, ela recebe também a ordenação. Mas não podemos confundir, não é? Que quando alguém recebe essa unção, não é tão imediato que ela se assenta no ponto X que Deus deu como ordem. Muitas das vezes a pessoa tem que ter uma caminhada para aprender, amadurecer e se estabilizar na vontade de Deus. Ela tem que crescer na graça. Sabemos que no Antigo Testamento existem 3 formas ou 3 pessoas que receberam esta unção: rei, profeta e sacerdote. E essa unção era dada com um chamado, com uma ordem, com um projeto, com a missão de Deus para cada um deles. Mas voltando aqui para a nossa realidade hoje, o que temos encontrado dentro dos ministérios, eu tive uma experiência em alguns lugares que Deus me permitiu ir e tenho visto que dentro das igrejas de ministério tem tantos obreiros, pessoas que foram ungidas e ao mesmo tempo ordenadas, sem experiência, sem capacitação, sem graça, sem nada daquilo que realmente é necessário, sem saber manusear bem a palavra do Senhor, são simplesmente ordenadas, consagradas, ungidas. Eu não falo do diaconato, que o diaconato é servir, mas ainda assim é preciso ter sabedoria na palavra de Deus e poder interagir ou saber interagir com as pessoas, a levar a ela os ensinamentos da palavra do Senhor, pelo menos saber, né, manusear um pouco a palavra. Mas quando falamos de presbítero, evangelista, missionários, missionárias, bispo, bispa, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, pessoas com alto nível, né, ministerial, eu não falo de uma pessoa que seja em um cargo local. O cargo local está para servir a igreja local. Quando eu falo em ministro, eu estou falando de ministério. E a Bíblia nos fala sobre 5 ministérios importantes. Chama-se apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 pontos principais que a Bíblia fala sobre ministérios. E ministério é importante. E o que temos visto são tantas pessoas sendo ungidas e ordenadas nesses ministérios sem ter experiência, sem ter convivência. Quantas pessoas que são consagradas a missionário e missionária nunca saiu de dentro da igreja, nunca foram lá fora, nunca fizeram uma missão. Quando eu digo lá fora, eu não digo somente em relações internacionais, mas eu falo também em lugares que é necessário para você aprender, aprimorar, saber o que é missão, sentir na pele o que é missão. Quando alguém é chamado de missionário hoje, eu já desconfio, eu já fico preocupado. Será que essa pessoa tem realmente uma aplicação de experiência em sua vida pela unção que foi derramada? Vejamos bem, Davi quando recebeu, lá no Antigo Testamento, vamos para lá, Davi quando recebeu a unção, ele recebeu a unção com ordenação, mas ele só foi ordenado, ou melhor, ele só se assentou na ordem divina, e Deus é quem tinha dado essa ordem, né, que ele seria rei. Foram mais de 30 anos, ele caminhou uma caminhada dura, árdua, ele foi perseguido, passou por certas situações, quase tiraram-lhe a vida. Ele teve que matar gigante, fazer tantas outras coisas para poder conseguir chegar um dia na ordem de Deus, que era sentar no trono e ser um gestor daquele grande país. E o que é que a gente encontra aqui? A importância da pessoa passar pelo estreito, passar pela experiência, passar pela caminhada, não é? Amadurecer. A pessoa precisa passar por esses crivos espirituais, mas hoje não dá tempo mais. O cidadão entra, serve a Jesus, aceita Jesus, serve a Jesus, pouco mais ele já está sendo um diácono, um presbítero, um ministro, há menos de 1 ano, 2 anos, e no meu tempo pelo menos não era assim. Eu me lembro muito bem, aproveitar aqui o ensejo desta mensagem, eu fui separado, né, a pastor no ano de 2000 e 2001, se não me falha a memória,
Exatamente isso. E eu esperei um período para poder ser consagrado. Eu já vinha de uma caminhada de longas datas, né, desde 98, na caminhada com Jesus. Né, eu já vinha nessa experiência como obreiro e com Jesus há mais tempo, né? E eu vinha caminhando, aprendendo aqui e acolá, como é que funcionava, né? Como é que era uma liturgia cultual, como é que era uma doutrina, né, trazida à igreja, os aprendizados básicos que precisamos aprender, como fé, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Precisarmos ali saber e conhecer, né, pelo menos um pouco do que é a Bíblia Sagrada. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, o Novo Testamento 27, né? Quantos profetas existem na ordem do Antigo Testamento? Tantos profetas maiores com seus textos, né, com mais literatura, e os menores com poucas literaturas. Quantos apóstolos? Quem foi os apóstolos? Tem gente que não sabe nem contar 5 apóstolos. Né? Eu precisei saber de tudo isso. Eu passei por uma sabatina, eu fui ali escutado, ouvido, pessoas que estavam em um nível totalmente mais elevado, muito mais elevado, me perguntaram tantas coisas e eu precisava responder. Porque como é que eu vou me apresentar como um ordenado aquilo se eu não sei nem a base? É o que tem acontecido hoje, né? Infelizmente. Dado isso, eu ainda tive que passar ainda pelo teste. Eu precisei sair da minha terra, né, minha terra natal, e ir para Brasília, lá em Taguatinga Sul, né? Lá na Catedral da Bênção, lá onde eu fui consagrado no dia 23 de julho de 2003. Aliás, 27 de julho de 2003. Foi lá que eu fui consagrado. A primeira vez que eu fui em Brasília, só lá. Nunca mais voltei. Fui só receber a consagração. Mas eu precisava, né, também passar por esse teste à distância. Eu tive que me virar, eu tive que arrumar dinheiro de tudo que é canto para poder pagar a minha passagem de ida e de volta, ir lá comer na miúda, passar mais um tempo em jejum e oração, não é? Eu gostaria muito de um dia poder conhecer o estado do Goiás, né? Principalmente Goiânia. Tenho muita vontade de conhecer Goiânia, porque nunca fui, né, naquele lugar. E outro lugarzinho, Anápolis, se eu não me engano, que mora também o pessoal aí da minha família, mas nunca fui nesse lugar e tenho vontade de ir, quem sabe um dia, com a graça de Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu tive que passar por situações para poder ser consagrado, mas eu estava entendido da palavra de Deus, né? Eu tinha a unção sobre a minha vida, tinha o chamado na minha vida, tinha a ordem de Deus agora na minha vida, aleluia. Mas eu precisei passar por muitas caminhadas e caminho para poder amadurecer. E o que vemos hoje são muita gente aí, e muitos que estão até na internet, né, dizendo que são, auto-se-titulando, né? E tem muita convenção de pastores que só pensa em ganhar dinheiro, consagrando muita gente à toa. Disse que era pastor, tossiu e disse que era evangelista, e seja quem for, a convenção está reconhecendo e consagrando. Não é assim, gente. É por isso que existem ministérios que são bem fechados, e até concordo, né, com o crivo de alguns ministérios. Não vou falar aqui o nome, porque a gente não vai dar aqui ibope, não é verdade? A gente não está aqui para isso. Mas existe muito ministério que é fechado em relação a isso, eles estão corretos. Nós não podemos, de forma alguma, ter essa, de repente, facilidade a isso. O obreiro aprovado é obreiro que ele passou por situações moinhas, aprendeu na caminhada, no deserto. É obreiro que foi passado, como diz aqui no Nordeste, na casca do alho, né? Foi passado na prova, dando glória. E não o que estão fazendo hoje, dando aí a rodo certificado e diploma. Que vocês possam pensar nisso. A unção é importante, mas a unção ela precisa aprovar para poder ser ordenada. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa mensagem possa lhe ajudar, em nome do Senhor, a compreender melhor a necessidade da unção para a ordenação.